Mas ele vai pegar um defeito que eu tenho, um defeito do meu temperamento. Não, o Léo é muito agitado, fala o que não deve. Então ele vai pegar um defeito meu, um defeito que eu tenho, vai apagar minhas qualidades. Ao invés de dirigir de dia, ele me põe na mesma estrada, só que agora dirigindo de noite. Aí apago as minhas qualidades, não vejo mais nenhum horizonte, não vejo a cachoeira, não vejo lá na frente aquela curva, não vejo os perigos, que de dia a gente vê os perigos da estrada, não vejo as belezas, não vejo as flores, não vejo atrás, porque o meu retrovisor serve para quê? Aliás, de noite, o retrovisor do carro ainda tem uma manivelinha assim que você puxa, para ver menos ainda, porque senão o farol de trás ainda prejudica a gente. Então ele reduziu. Aí o Dunga começa a falar: não vou não, Léo, não vou não. Ele tem aquele problema. Aí eu fiquei sabendo que o Dunga não quer ir comigo porque eu tenho aquele problema. Eu disse: mas logo ele. E ele que tem aquele outro problema. Tem aquele, mas não tem. Estão percebendo o que o Gadido faz? Ele não inventa problema. Eu tenho, ele tem. Você tem, seu marido tem. Por que que 99,7% das brigas de casais acontecem de noite? Por quê? Vocês casados que se falam que... Por quê? Porque de noite a gente não consegue enxergar mais do que 30% ou 40% da visão. Então ele reduz a minha visão, faz com que eu enxergue. E quando você não enxerga, você entra numa fria. Seu Manuel Joaquim, o suíço, estava à beira da estrada, esperando carona. Quando veio um tempo... Por que não pode dizer suíço com esse nome? Pode, o senhor Manuel Joaquim, suíço, natural lá. Ele estava na beira da estrada, esperando uma carona. Precisava ir para a cidade, mas não vinha carona nenhuma. Foi escurecendo. Ele olhava no horizonte, não via nada. De repente, além da escuridão da noite, as nuvens foram se acumulando, que ele foi ficando escuro e começou a chover. Mas era um toró tão violento que ele não enxergava 1 metro acima do seu, na frente do seu nariz. Apavorado, ele começou a rezar a Nossa Senhora de Fátima, a santa de muita devoção na Suíça, pedia a ela que ajudasse, que aparecesse ali na frente dele um automóvel, alguém que pudesse lhe dar uma carona. Foi com emoção quando ele viu que veio se aproximando dele. Ele não conseguia enxergar direito, porque um dos defeitos naturais do ser humano é não ter limpador de para-brisa nos olhos quando chove. Talvez seja para que você, quando chove, não saia nem na rua. Aliás, foram esses mesmos suíços que inventaram o limpador de para-brisa. A única coisa que o brasileiro fez foi colocar fora do vidro, porque originalmente ele tinha feito do lado de dentro. Então ele ali, de repente ele vê que está chegando perto dele um automóvel. Aquele automóvel vinha devagarinho. Ele não deixou nem o carro parar. Como estava bem devagarinho, ele entrou do lado do carona, sentou, fechou a porta. Graças a Deus, obrigado, minha Nossa Senhora, muito agradecido de eu poder estar dentro desse automóvel, muito obrigado. Falando assim num suíço clássico, né? E foi limpando assim o rosto, aquele suor, e o carro devagarinho ainda. E quando ele foi agradecer ao motorista, não tinha motorista. As pernas daquele senhor começou a tremer. Ai, meu Jesus, minha Nossa Senhora, estou num carro mal assombrado. O carro... E aqueles carros que tem trava, que quando fecha a porta ele trava sozinho. Travou. E ele não sabia onde estava a manivela. Aquele calor ali dentro, chuva lá fora, escuro, aquele farolzinho muito fraco. Ele não via nada. E o carrinho, ele falava: meu Deus, quem será que está lá no seu automóvel? Quem começou a rezar? Liberta, mas eu nunca mais lembro para que eu fui entrar naquele carro, para que eu fui abrir a porta. Eu estava desesperado.
E o carro indo. De repente, naquele soslaio da luz, num relâmpago, ele viu que estava numa descida. E o carro começou a pegar a velocidade. E ele ali tentando frear, não tinha freio. Não era carro de autoescola já tem freio do outro lado também. E ele ali, para. E o carro vai pegando velocidade. E mais um relâmpago, e ele vê uma pirambeira lá embaixo. E ele começa a ficar desesperado. Quem será aquele mau espírito que estava dirigindo aquele automóvel? Ele estava apavorado. Quando ele estava quase que o carro caindo no desfiladeiro, surge do lado de fora do carro uma mão. E aquela mão pega o volante e puxa. E o carro e parou. Ele abriu aquela porta e saiu chorando e não olhou para trás. Você numa situação dessa, surge do nada uma mão. Não esperou para agradecer. E ele foi feito um doido, e correndo naquela tempestade. Quando ele viu uma luz acesa, ele ficou feliz da vida. Aquilo era uma mercearia, um armazenzinho. E ele entrou esbaforido. Ele estava muito cansado. Pediu uma água. E limpou, eu não conto. Eu passei as experiências mais terríveis da minha vida. Agora eu acredito em assombração. Existe assombração, porque eu fui vítima. Hoje quase que a assombração me procura pela beira. Eu estava na beira da estrada. Eu estava a esperar um automóvel, um carona. O senhor, e ele contando para o dono do bar, o senhor não vai acreditar. De repente, me apareceu um automóvel. Ele estava vagarosamente e eu pensei que era para mim. Preço não vale oferecido quando não tiver certeza. E eu me adentrei e pus aquele cinturão. E aquele cinturão depois não se soltava, porque nessa hora nada funciona. O senhor não vai acreditar. O carro estava a andar sozinho. Não havia motorista. Eu vi com esses olhos que a terra ou a chuva há de comer. Quando ele estava ainda a contar aquele episódio, chega no mesmo armazém dois senhores, sujos de barro, molhado, suado. Um olha para o outro e falou: não era ele? Foi ele que entrou no carro quando nós estávamos empurrando o carro lá atrás. Era ele! O que você pensou que fosse? Não era assombração. O carro estragou. Os dois homens saíram e foram empurrando devagarinho. Como estava chovendo. E por graça de Deus, o próprio motorista correu, enfiou a mão e puxou o volante. Às vezes o fenômeno não é aquilo que a gente pensa.